Olá, tudo bem? Alex Tavares chegando de mais uma praça muito verde na tua tela para compartilhar informações a respeito das ciências da saúde, principalmente utilizando conhecimentos da psicologia, da neuropsicologia, do acompanhamento terapêutico. Por quê? Porque desde a década de 90 eu tenho trabalhado utilizando esses espaços para a promoção de saúde, principalmente de saúde mental. E aproveitando que eu continuo aqui nesse ambiente verde, quero compartilhar contigo mais algumas ideias, algumas pesquisas sobre o efeito da natureza no nosso funcionamento psicológico e físico. O Edward Wilson, um pesquisador que abordou a relação entre a dimensão do ser humano, dimensão psicológica, e também o contato com a natureza, em 1984, ele lançou um livro falando sobre a biofilia e levantando a hipótese que, do ponto de vista evolutivo, teoria evolucionista, os seres humanos teriam essa vinculação ancestral, milenar, com a natureza. E por isso, sempre quando o ser humano consegue ter atenção nesse fenômeno da natureza, as árvores, grama, animais, enfim, o ser vivo, o ser humano em contato com o vivo teria uma geração de bem-estar, uma geração basicamente automática para aqueles que de alguma maneira se relacionam com essa natureza. Uma hipótese interessante seria: será que mesmo não prestando atenção na natureza, ainda assim a gente sente o benefício da natureza, da tranquilidade, da paz e também alterações neuropsicológicas e fisiológicas em virtude desse contato com o vivo? Será? Essa hipótese é interessante principalmente para as pessoas que têm uma certa dificuldade em prestar atenção para além das suas ruminações, dos seus pensamentos vinculados à tristeza, à preocupação. Eu já falei aqui no canal a respeito de uma pesquisa desenvolvida nos Estados Unidos sobre como a natureza ela gera um efeito positivo nessas ruminações, nas preocupações. Ou seja, com essa pesquisa a gente consegue dizer que sim, mesmo o sujeito que não consegue ter um foco total, absoluto na natureza, ainda assim as ruminações mentais, as preocupações acabam diminuindo e o sujeito sente o benefício da natureza. Então, por isso fica sempre essa dica, O contato com a natureza é importante, é interessante, mesmo para as pessoas que aparentemente não conseguem deslocar sua atenção para além de um pensamento, de uma preocupação, para além de uma ruminação, ok? Então, fica essa dica. E mais, as pesquisas que iniciaram ali em torno de 1984, a partir dessa produção apontando a relação humano-natureza, começaram a influenciar pesquisadores, inclusive no Japão. Por exemplo, Yoshifumi Miyazaki, pesquisador japonês, foi atrás de sinais, parâmetros físicos que mostrassem uma geração de bem-estar quando o ser humano tem contato com a natureza. E o Miyazaki chegou à conclusão de que o efeito é radical, é importantíssimo o efeito positivo no ser humano em nível fisiológico, quando o ser humano tem contato com o vivo, com a natureza. Por exemplo, alguns dados desse pesquisador japonês. Aumento do sistema de defesa, ou seja, aumento do número de glóbulos brancos no ser humano que tem contato com a natureza. E mais, as pesquisas também mostraram a diminuição no nível de cortisol, o hormônio do estresse. A diminuição do cortisol foi em 16%. Além disso, a pressão sanguínea também sofreu uma alteração positiva, diminuição de 2% dos sujeitos que tiveram contato com a natureza. E o batimento cardíaco, também a frequência cardíaca, teve uma diminuição de
4%, conforme a pesquisa desenvolvida no Japão. Em virtude de todos esses achados, né, as pesquisas japonesas promoveram uma mudança na mentalidade dos políticos do Japão. E com isso eles começaram a reservar capital, bilhões de dólares, para focalizar na pesquisa científica, no contato com a natureza. Tamanha foi a repercussão dos achados dessa pesquisa científica que no Japão eles desenvolveram a terapia, isso mesmo, terapia florestal. Os sujeitos se deslocam para determinadas áreas e passam a ficar algum tempo circulando nessas áreas. Só para ter uma referência sobre o tempo de exposição e os resultados, as pesquisas vêm apontando que em torno de 90 minutos seria um tempo interessante para que tu tivesse contato com esse tipo aqui de elemento da natureza. Então tenta te programar, né? Se não consegue ter contato contínuo de 90 minutos, te programa para aos poucos, né, ir entrando em contato com a natureza. Lembrando, se tu está vendo esse vídeo dentro de um hospital, né, dentro de uma clínica, né, tenta começar a entrar em contato com esses elementos da natureza, nem que seja pela janela. As pesquisas científicas apontam que o contato com a natureza, mesmo à distância, é positivo. E também eu quero ver se abordo nos próximos vídeos a hipótese, né, de que o contato com a natureza artificial, né, se também é positivo, esse tipo de contato artificial. Por exemplo, enquanto tu está olhando essa imagem aqui, será que essa imagem ela gera algum efeito positivo no teu funcionamento psicológico e também físico? Então aguarde os próximos vídeos, os próximos áudios, seja então no nosso canal, no YouTube, no podcast. Aguarde as próximas reflexões de pesquisas científicas apontando essa ideia, né, se a natureza virtual gera efeito positivo. Natureza virtual que tu pode ir testando, faça o teste aí, né? Se está nessa situação hospitalar, se está numa clínica, se tu está internado ou internada, faça esse teste. Coloque perto de ti algum tipo de verde, algum tipo de representação da natureza. Se for possível colocar a natureza real, uma flor, uma folhagem, coloque e depois avalie como é que fica o teu funcionamento. E lembre também, se não for possível, em virtude do ambiente, ter essa necessidade de controle absoluto, né, de fontes, enfim, variadas de vírus e bactérias, como o ambiente hospitalar, tentem em busca de elementos visuais, como esse aqui, né? Esse poderia ser um teste já, né? Será que olhar esse ambiente aqui está te gerando algum efeito positivo? Então fica a dúvida. Comenta aqui na descrição dessa produção se olhar um ambiente virtual como esse, escutar esse ambiente, pode ser positivo para ti, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, lembrando do Comental, Congresso Online de Saúde Mental. É um tipo de evento internacional com palestrantes do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Espanha. Há vários sujeitos convidados para participarem dessa importante, né, promoção de saúde à distância. O Comental é o Congresso Online de Saúde Mental, Congresso Internacional, que pode ser assistido de qualquer dispositivo conectado à internet, ou seja, esse evento ele é online mesmo, ele não acontece de forma presencial, é 100% virtual e tu pode assistir desse formato que tu está olhando essa produção, por exemplo, celular, tablet, televisão, palm top, netbook, enfim, computador de mesa, acessa de qualquer lugar. Para obter informações, basta acessar comental.com, mas eu já deixo claro que o evento, se tu assistir ao evento ao vivo, não pagará nada, evento gratuito. E quem quiser assistir várias vezes, quantas vezes quiser, em qualquer momento, antes, durante ou depois do evento, né, basta adquirir aí de forma paga, daí não é a forma gratuita, a forma paga, o passaporte, além de adquirir o acesso total a qualquer momento desse evento internacional. Você também vai receber 3 livros, certificado e mais um curso bem interessante. Então,
fica atento, fica atenta, né? Acesse o comental.com para ver se ainda há disponibilidade de mais vagas para te estar junto comigo. Eu também estarei lá falando sobre a insônia e também eu vou falar a respeito da relação entre a psicologia e a natureza. Então, relacionando esse tema que eu estou abordando um pouco nessas produções aqui, tá bom? Se gostou desse canal, compartilha com quem tu pensou agora. Se tu tem algum familiar que está numa situação, né, que não consegue ter contato direto agora, nesse momento, com a natureza, compartilha com ele lá, né, vai que está lá internado, né, já transmite essa informação, né, de como gerar um pouquinho de qualidade de vida também, mesmo estando em ambientes fechados, né? E outra informação importantíssima, para que a gente consiga compartilhar mais conteúdo como esse que tu está entrando em contato agora, eu preciso que tu ajude a informar um ser não vivo, a inteligência artificial que está mediando o nosso contato nesse momento. É um robô virtual que para que ele entenda, a gente precisa de alguma maneira dar algum sinal para ele. Qual o tipo de sinal que a gente dá para um robô virtual via internet, virtualizado? Como é que a gente vai comunicar um robô de que esse conteúdo aqui é relevante? Simples, muito fácil. Basta tu assinar o canal, compartilhar e principalmente deixa aqui nos comentários o que tu pensou a respeito dessas nossas reflexões. Se tu simplesmente gostou e não quer manifestar mais nada além disso, coloca o número 10, que a nossa equipe vai entender que esse tipo de conteúdo está sendo relevante e a gente precisa gerar mais conteúdo nesse sentido, tá? Então eu conto com a tua ajuda, principalmente também para indicar temas vinculados com a área da saúde. Eu já falei em outros vídeos. Eu sou psicólogo, psicoterapeuta, mestre em psicologia, eu tenho grande ligação com o acompanhamento terapêutico, com a psicoterapia, então é importante, né, compartilhar contigo esse percurso que eu venho desenvolvendo desde a década de 90. Além desse percurso, há vários outros, e eu tenho certeza que os meus amigos e amigas vão fazer questão de colocar aqui, desvendar alguns percursos da minha história, e talvez eu tenha que gravar um vídeo só para falar deles também, porque alguns são bem inusitados. Mas eu vou ficando por aqui, fica a curiosidade. Tchau!